segundo capítulo da mensagem Identidade. Semana passada, a pastora Ananias trouxe esse papelzinho aqui, não sei quantos receberam. Você recebeu ou não? Ou pelo menos viu ele usando? Ele tinha até uma camiseta, ele é animado, né? Hoje ele está ministrando lá na 316, no aeroporto, em São José dos Pinhais. E ele trouxe uma palavra poderosa, ele ministrou sobre identidade. Quem você é? O segundo ponto, a identidade traz acesso. Isso é um fato. Uma criança que ela sabe quem ela é. Eu sou filho do dono dessa empresa. Ela entra na empresa e manda e desmanda na empresa, sim ou não? A identidade traz acesso. Um filho chega na casa dos pais, abre a geladeira, pega o suco, a maionese que sobrou. Agora, se você não é filho, você não entra dessa forma. Então, quem você é, identidade traz acesso. Ele ministrou também, vença a crise de identidade. O diabo, ele tenta, muitas vezes, colocar setas que nos colocam em crises. Quem será que sou eu? Será que de fato Jesus me ama? Será que Deus de fato me ama? Será que eu mereço estar vivo? Você merece, Deus te ama e Deus tem uma linda história para você. Só que o diabo vem com essas crises. E a quarta ministração, o ponto dele, uma identidade nova muda a história. E eu creio que agora nesse mês de abril nós vamos mudar a história de algumas casas aqui. E minha oração é que seja a tua, amém? A minha, e que a gente possa usufruir de fato dessa nova identidade. Mas agora vamos para o segundo capítulo, nós vamos ler Gálatas 4, mas antes de irmos para Gálatas 4:1, preciso fazer uma pergunta. Quando você vai viajar, eu tive o privilégio de viajar com a Andressa, que celebramos 10 anos de casamento essa semana, viu? Só que chique, coisa boa, pronto para os mais próximos 10, mas enfim. Mas o que eles pedem? Passaporte, passagem de avião, mas documento com foto, porque eles precisam saber a sua identidade. Se você cair numa blitz, não sei se alguém já caiu numa blitz ou só eu, quando era um jovem fanático por carros e empolgado para fazer algumas coisas, já confessei meu pecado, ok? Mas o que se faz numa blitz? Para, documento do carro e seu documento, identidade, precisa saber quem você é. Identidade, para viajar numa blitz, onde você for, precisa dessa documentação. E Jesus foi tentado na sua identidade. Quando Jesus está no deserto, se você é o Filho de Deus, pule daqui. O que o diabo tenta? A identidade, se você é. E às vezes você veio hoje aqui, o diabo está jogando certo. Se você é mesmo, será que você de fato é um cristão? Será que de fato você vai na igreja mesmo? O diabo, ele tenta, por exemplo, Daniel, você conhece a história, era um homem que orava, e muito, e o povo tenta, o rei, o inimigo, tenta mexer com a identidade dele. Pare de orar, senão você vai cair numa cova dos leões. O que ele faz? Continua orando. O que acontece? Cai na cova dos leões. Por quê? Por causa da identidade dele. Qual a minha e a sua identidade? A outra identidade, Davi, quando vai enfrentar Golias. O que eles tentam fazer? Colocar uma armadura de Saul em Davi. Não dá certo. A Bíblia diz que ele não conseguia nem andar. Qual é a minha? Qual é a sua identidade? Essa é a mensagem de hoje. E no texto que nós vamos ler, nós vamos aprender algumas características de uma pessoa que sabe a sua identidade. Tem outras pessoas que imitam os outros, já viu isso? Ainda mais hoje em dia com rede social, coloca alguém, eu quero ser igual ao jogador de futebol, eu quero ser igual a esse influencer, eu quero ser igual a essa moça que cozinha super bem. Hoje tem, cara, você pode seguir o que você quiser. Mas eu lembro quando eu fiz teologia, tinha uma das matérias que era sobre prática de pregação. Então você tinha que montar uma pregação, um esboço e pregar na frente da sala. E teve um professor que contou uma história de um aluno que estava tão nervoso, não sabia o que pregar, não sabia, ele foi lá, pegou uma mensagem de um pastor super famoso, boa, e decorou, subiu lá para fazer esse momento. Ele decorou tão bem a mensagem, porque era a inspiração dele, ele foi falando e o pessoal foi, uau. E daí de repente ele soltou, quando eu viajei lá para a Rússia, daí todo mundo, tipo, cara, conhecendo a pessoa, acho que nunca foi para a Rússia, e foi indo, de repente ele falou, meus filhos, daí todo mundo olhou, cara, nem casado você. Então, a imitação, crise de identidade, é um perigo, porque é um lugar escorregadio, um lugar fraco e um lugar de frustração. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre você e eu, amém? Qual a minha identidade? O que eu estou fazendo aqui? Às vezes a gente fica na dúvida, mas é importante a gente saber. Tem pessoas que escondem a sua identidade, ficam com vergonha. Exemplo, Abraão, quando ele é pego com a sua mulher, ele diz, essa é minha irmã, porque ele tinha medo de morrer. José no Egito, quando ele vê seus irmãos, ele não se apresenta, porque ele fica assim.
Não esconda a sua identidade. Às vezes a gente está imperando um conflito na empresa, faculdade, trabalho, escola, e você fica ali tentando se camuflar. Assuma a sua identidade de filho de Deus, igual essa música que nós cantamos hoje, amém? Filho de Deus. E é interessante que Abraão, José nos ensinam, Davi, Daniel, Jesus, e o único homem a ser imitado de fato chama-se Jesus Cristo. E todos esses homens e mulheres de Deus da Bíblia têm algumas características em comum, e eu separei essas características e quero ler com você hoje. Qual é a minha identidade? Para você levar para casa e anotar, para você saber a importância de saber a sua identidade. A primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, saber quem você é. Primeiro ponto, saber quem são. Gálatas 1:4. Vamos ler esse. Gálatas 4:1. A Bíblia diz assim, Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. 7. E último, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aqui está a minha e sua identidade, sendo filho, somos também herdeiros por Deus. Queridos, primeiro ponto da nossa mensagem, quem você é? Quem sabe a sua identidade, quem sabe quem é? O primeiro ponto é saber quem é. Muitas vezes, algumas lutas que a gente passa, alguns desafios, você já percebeu que a vida não é de fato um passeio no parque? Existem seus desafios, suas lutas, mas muitas vezes não é por falta de oração. Pastor, eu oro todo dia, não é por falta de vir no culto, eu venho em todos os cultos, de manhã, de noite, na terça, na quarta, eu venho em tudo, não é por falta de oração, não é por falta de culto, não é por falta de leitura bíblica, às vezes é por falta de identidade, saber quem você é. Muitas vezes o diabo, o inimigo das nossas almas, ele se manifesta e a gente fica tão apavorado. Ei, você é filho de Deus, você tem autoridade para mandar isso embora. Eu lembro de uma vez um evangelista muito famoso, muito conhecido, ele foi dormir, de repente ele escutou um barulho no quarto do hotel onde ele estava, ele olhou para o lado, ele teve uma visão de um demônio, de um diabo, enfim, dele, é só você, virou para o outro lado e continuou dormindo. Pense em alguém que sabia quem ele era. E quantas vezes a gente se apavora com pouca coisa. Então, saber quem você é. Sabem quem são. A nossa igreja sabe quem é. Amém? Filho amado de Deus. É o que nós cantamos hoje. É o que nós cantamos agora. Saber quem são. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao seu coração. Versículo 6 que nós lemos. Os filhos são herdeiros, portanto isso nos dá direito legal a ser incluído na herança. Pastor, que herança Deus me deu? Nós já vamos chegar lá, porque herança no Brasil é um tema complicado, porque a gente é acostumado a sobreviver só, a maioria. Tipo, ganhei uma herança, uma casa, mas tem que dividir em 37 primos, o que adianta? O brasileiro não sabe muito bem o que é herança, mas a Bíblia é honesta. O que é herança? Que herança Deus deixou para mim? Pastor, ganhei uma CG 125, para dividir em 9. É triste, mas é verdade. No Brasil, às vezes, a palavra herança não fica clara para nós. O que a Bíblia fala sobre herança? Efésios 1:5. Efésios 1:5. A Bíblia diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Queridos, aqui é muito importante, essa palavra, adoção. Primeiro que você é filho. Deus decidiu adotar você e a mim. A história conta, é possível ver, que nos tempos bíblicos nasceu uma criança, o pai tinha até 3 dias para decidir, fico com a criança ou não, é minha ou não, não tinha exame de DNA, não tinha como saber. Mas agora a adoção, por isso que essa palavra que está escrita em Efésios 1:5, a palavra original, ela é tão forte, tão impactante, porque
Eu decido adotar, não posso devolver. Deus decidiu adotar você e eu. Não pode, não quero mais. Não. Então essa palavra em Efésios 1:5 é muito forte, é uma decisão pensada, planejada e abençoada. Por isso nós estamos aqui, porque Deus decidiu adotar você e a mim através de Cristo Jesus. Efésios 1:5. Imagine você saber hoje que você é um filho de Bill Gates ou Elon Musk. Você não ia viver mais seguro sobre a terra? Pelo menos na questão financeira, talvez. Mas você é filho amado de Deus. Isso já deve valer por si só. Amanhã, quando você for trabalhar, ou você que está de folga devido ao feriado, lembre-se disso: Deus, eu sou filho amado do Senhor. Quando as dúvidas vierem, a ligação chegar, o e-mail aparecer, eu sou filho amado do Senhor. Pastor, mas e essa dor que não vai embora? Eu sou filho amado do Senhor. Meu filho que não voltou, continuo sendo filho amado do Senhor. O momento que você está não define você e nem anula o poder da palavra. Amém? Tem momentos da vida que a gente fica: Deus, e agora? Eu lembro uma vez, junto com meu pai, nós fomos atender um pastor que passou por uma crise no seu ministério. E um pastor muito querido, um pastorzão. Ele estava sentado no restaurante murcho, assim, quase deitado na cadeira, na mesa. E não sabia o que falar. Imagine, pastor, Bíblia o cara já sabe de cor, as músicas já conhece. De repente a gente soltou uma palavra: ei, você é filho de Deus, Jesus ama você. Ele olhou: Jesus me ama, continua te amando. Eu continuo sendo filho, continua sendo filho. Então muitas vezes, preste atenção, se o diabo tenta colocar algumas dúvidas na sua e na minha cabeça. Quem você é? Filho amado do Senhor. Você é meu filho. Pastor, então todos são filhos? Não. Quem decidiu crer em Jesus Cristo é filho. Todos são criatura. Deus criou o ser humano. Filho é quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. No final desse culto, eu vou abrir a oportunidade, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, aí você se torna filho. Criatura, todos. Filho, quem crê em Jesus Cristo. Amém? Saber quem você é. Pastor, que herança eu tenho? Eu tenho 3 versículos que vai passar agora no telão, para você levar para a sua casa. Se você está na dúvida: pastor, que herança que Deus me deu? Nós temos 3 pelo menos. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoado. Deus já te entregou, Jesus Cristo já pagou o preço. Teu papel é assumir a identidade. Segundo versículo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Terceiro versículo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Lembre-se desses versículos: você é amado, você é mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. São promessas. Essa é você, essa é a sua identidade. Caminhe seguro sobre a terra. Enquanto preparava essa mensagem, Deus me lembrou desse versículo, Isaías 43:2. Quando você passar pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Enquanto preparava, e talvez alguns aqui se sintam no meio de um fogo, às vezes se sentem literalmente queimando. Pastor, o que vai acontecer comigo nos próximos dias? A Bíblia diz que Ele estará conosco, Ele estará com você. A chama não pegará em você, você não se queimará, o rio não te submergirá. Pastor, mas eu já estou com água aqui no pescoço. Você não vai morrer com isso. Amém? O momento, a circunstância não define você e eu. Primeiro ponto: saber quem é. Quem? Filho amado do Senhor. Temos que ter esse conhecimento. Segundo ponto: Jesus. Ele sabia quem Ele era. 2, sabia para onde vai. Saber para onde vai. Esse é o segundo ponto. Quando eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Pastor, como assim? Já viu uma pessoa que não sabe para onde vai? Qualquer lugar é lugar. Ela começa no emprego, troca para outro e vai para mais um. Ou quer casar com alguém, daí não tem certeza de nada. Saber quem vai. Uma pessoa que tem identidade, que sabe sua identidade, ela sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, até prisão se torna um lugar confortável. É impressionante, mas é verdade. Jesus, ele sabia para onde ele estava indo. Estou indo para a cruz, é para lá que eu preciso ir. Ele fez milagre, fez tudo isso, mas ele sabia: eu vou para a cruz. Exemplo: a tempestade, os discípulos no barquinho, ele dormindo, porque ele sabia: eu não vou morrer náufrago, eu vou morrer numa cruz, mas não num barquinho. E quantas vezes as tempestades da vida chegam até nós e a gente fica assim: Deus,
Pastor, mas para onde eu vou? Uma coisa é fato: todos nós estaremos nas bodas do Cordeiro, no paraíso, para sempre com Jesus no paraíso. Mas Hebreus 12:1 mostra para mim e para você. Hebreus 12:1 diz assim: portanto também, uma vez nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pastor, para onde eu estou indo? Olhe para Jesus. Qual é a direção da minha vida? Olhe para Jesus. Mas a minha oração é que daqui se levantem os melhores empresários da nossa cidade, os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores pastores, os melhores pregadores. Ali no Kids se levantem os próximos presidentes, pastores, engenheiros. Saber para onde vai, que esse lugar seja um lugar de encontro com o seu propósito. Às vezes quantas pessoas ficam batendo a cabeça para lá e para cá, e é normal numa fase da vida, mas chega um momento que você tem que acertar. Amém? Saber para onde vai. Existem pessoas presas demais a coisas terrenas. Isso aqui fica velho. A igreja, esse prédio fica velho. O carro que se usa fica velho. Isso passa. O que não passa? Vida eterna. Saber para onde você vai. Então se desprenda um pouco das coisas terrenas. Às vezes a gente fica tão aflito com o que está acontecendo. Ore sempre. Mas saber quem é, saber para onde vai, ajuda muito. Que nós possamos entender isso. O próprio Jesus, a Bíblia fala que o semblante dele mudou nos últimos dias antes de ir para a cruz. A Bíblia fala que o semblante era nítido no seu semblante: vou para a cruz. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e verem: você está decidido a ir a algum lugar. Quer ver um exemplo? Você que é casado, você pelo menos um momento da sua vida você teve uma decisão clara: vou casar com essa mulher. Sim ou não? Eu lembro quando eu vi a Andressa a primeira vez, falei: rapaz, agora... Eu ajudava meu pai lá em São José dos Pinhais, na igreja. Acabava o culto de noite, era igual aqui, às 18, e ela participava de uma igreja aqui em Curitiba. Eu saía correndo lá de São José, tocava bateria ainda, então tocava bateria, desmontava e vinha correndo para ver se conseguia lanchar com ela domingo depois do culto. Saber para onde vai, você precisa saber. É um exemplo simples? Sim, mas talvez teu trabalho. Às vezes a gente abre tantas coisas, e talvez hoje Deus está: ei, vamos focar em algo. Às vezes a gente abre tantas opções. O casamento é um exemplo, sim, mas negócios, filhos, viagem, ministério. Talvez hoje Deus está chamando alguns para ajudar, por exemplo, aqui no louvor. Teu sonho é cantar, adorar, tocar um instrumento. Por que você não começa? Saber para onde vai. Deus te deu um dom. E às vezes a gente fica sentado numa cadeira, ou ajudar no grupo de apoio, com as crianças, saber para onde vai. E Jesus sabia exatamente por que ele veio ao mundo. Tem 3 versículos que mostram isso bem claro. 1 João 3,8, a parte B, tem no telão também. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus sabia: eu vim para isso, destruir as obras do diabo. O segundo versículo: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você percebe que Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia para onde ele ia. O terceiro versículo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, a minha oração é que nós possamos saber quem somos e saber para onde vamos. Pastor, mas mais um exemplo: a mulher com fluxo de sangue. Nós não vamos ler a história, mas você conhece a história. A mulher sofria com hemorragia há 12 anos. Imagine, a Bíblia é bem clara, ela gastou tudo com médicos. De repente ela ouve falar de Jesus. Com certeza aquela mulher ouviu falar de Jesus, que Jesus era um bom homem, era um mau homem. Com certeza ela ouviu falar que Jesus era um impostor, mas também era um curador. Ela também deve ter ouvido que Jesus não valia nada e que Jesus era o cara. Mas a Bíblia fala que ela atravessou aquela multidão: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. O que ela fez? Ela tampou os ouvidos. Ela sabia para onde ela ia. Minha oração é que nós hoje possamos saber para onde estamos indo. Que essa semana aproveite para: Deus, me ajuda a trazer clareza. Hoje de manhã eu orei com uma pessoa aqui na igreja que pediu exatamente isso: pastor, me dá clareza no trabalho, a carreira profissional. Às vezes para você é o casamento, às vezes para você é o relacionamento. Mas minha oração é que nós possamos saber quem somos e saber para onde vamos. Amém? Decisão, saber quem você é. Terceiro ponto: quando você entrega a sua identidade, ali não está escrito filiação? Sim ou não? Sim, filiação, pai e mãe.
A terceira característica de Jesus e todos os homens e mulheres de Deus, eles sabem para onde vão, sabem quem são e sabem a quem pertencem. Pastor, como assim? Você e eu precisamos saber que pertencemos a algo muito maior. Nós precisamos saber que pertencemos a um reino inabalável. Você e eu precisamos saber que pertencemos ao corpo de Cristo. Eu e você precisamos saber que pertencemos à igreja do Senhor Jesus e que em pouco tempo estaremos celebrando as bodas do Cordeiro. Amém? Pastor, mas como assim? Veja comigo 1 Coríntios 12, 27. Sabem a quem pertencem. Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Você faz parte de um corpo, você pertence a algo muito maior. Romanos 12, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cabe uma reflexão. Quantos cultos acontecendo simultaneamente agora, só em Curitiba? Quantas igrejas se reunindo hoje, agora, nesse mesmo horário, adorando a Deus, cada um do seu estilo, sim, músicas diferentes, músicas mais animadas, músicas menos animadas, terno, gravata, camiseta, enfim, é o corpo de Cristo. O terceiro ponto é saber que você pertence, saber a quem pertence. Pastor, mas o que isso muda para mim? De forma bem clara e bem prática. Quando você sabe a quem você pertence, nós pertencemos a Cristo Jesus, amém? Mas quando você sabe a quem você pertence, muda o jeito que você fala, muda o jeito que você se veste, muda o jeito que você anda, muda os seus relacionamentos, sim ou não. Queira você ou não, as pessoas olham, no mínimo as crianças aqui da nossa igreja, com certeza, todos aqui são inspiração para as crianças. Eu quero ser igual aquele tio, igual aquela tia. Mas aí fora tem muitas pessoas olhando para mim e para você, olhando, eu quero ser igual ele, igual ela, eu quero ser igual eles. Pastor, mas por que você está falando isso? Preste atenção à forma como você fala, à forma que você se veste. Por quê? Porque você representa Jesus Cristo aqui na terra. Quando você estiver andando por aí, saiba a quem você pertence. As pessoas vão olhar para você na rua, ali vai um pequeno Cristo, ali vai um cristão, ali vai um homem de fé, uma mulher de fé, amém? Saber a quem pertence muda, fazemos parte do corpo de Cristo, devemos estar atentos à forma que você fala, pensa. Quer ver um exemplo bem prático? Carro de empresa. Você trabalha numa empresa. Quantos aqui trabalham em empresa? Daí você ganha um uniforme, um crachá, um boné, um carro. Você não pode parar em qualquer lugar com o carro da empresa, horário de expediente. Você vai atender alguém, uma empresa grande, você está todo uniformizado. Você aceitaria uma empresa séria, entrar alguém que sem uniforme na sua casa? É no mínimo estranho. E eu lembro uma vez, eu estava tentando evangelizar um amigo meu da faculdade, e tentando e orando, e fazendo tudo que eu podia, e não dava certo, ele não vinha para a igreja, tipo casa de paz. Aliás, se você não começou a sua casa de paz, ainda dá tempo, ok? Evangelizar o seu bairro, a sua casa, mas fecha parênteses. E eu estava ali lutando para ganhar ele para Jesus, de repente, numa segunda-feira, ele chega, Andreas, oi, tua igreja tem Kombi? Eu falei, tem Kombi, vou ganhar pela Kombi o cara, né? Ah, ele ficou quieto, eu falei, por quê? O que é? Não, é que eu vi o motorista Kombi fumando dentro da Kombi. Ele falou, que imagem que o cara tem. E quantas vezes a gente representa o corpo de Cristo de forma estranha. Então, sabe quem são, sabe para onde vai e sabe a quem pertence. Nossas atitudes demonstram o tamanho do ministério que a gente crê ter. Então esteja atento. E o quarto ponto, caminhando, avançando. Lembre-se, Jesus, ele sabia para onde ele ia, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele pertencia a algo maior. O quarto ponto, autonomia. Quem sabe a sua identidade? E essa você pode levar para a sua casa. É uma pessoa que tem autonomia. Pastor, como assim? O que é autonomia? Meu sonho é ser um autônomo. Queridos, não é fácil, não é simples. Muitas pessoas se batem com a tal da autonomia. O cara ia muito bem, de repente ele tenta abrir um negócio e não consegue. Aquele exemplo clássico, ele acorda uma segunda-feira, não tem meta, não tem para quem ligar, não sabe. Já outros conseguem exercer muito bem. O que significa essa palavra autonomia? É fazer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito. E às vezes a vida cristã exige exatamente isso. Deus de repente inquieta você, vai orar com essa pessoa. Não, eu não vou. Imagine se Jesus tivesse pensado, não vou curar esse cego hoje. Jesus tinha autonomia para isso? Tinha. Jesus curou alguns cegos na Bíblia, todos eles de forma diferente, porque ele tinha autonomia, mas ele fazia o que era preciso. E aqui cabe uma reflexão, será que nós temos feito o que é preciso?
Quem sabe a sua identidade sabe quem é, sabe para onde vai, sabe a quem pertence e tem autonomia e é bem sucedido. Minha oração, que todos aqui possam ser bem sucedidos em tudo que você fizer. E às vezes são coisas desconfortáveis, mas que Deus possa te dar graça. E você revelar a identidade de Cristo no teu trabalho, na tua empresa, no seu negócio. Ser uma pessoa que tem autonomia para se autogovernar, é autocontrole. No mínimo é isso. Reflexão. Jesus não poderia ter descido da cruz? Ou no primeiro chicotado, ele poderia não brinco mais. Acho que se fosse nós, a gente desistia na primeira. Não, deixa para lá. E podia, claro que podia. O que ele fez foi até o final. Então, sabe quem é, sabe a quem pertence, sabe onde vai e tem autonomia, ter domínio para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. Que nós possamos ser assim. A Bíblia fala em João 14:12, Jesus falando: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. João 14:12, 13 e 14. E tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Queridos, estou caminhando para o final. A maturidade cristã exige exatamente isso, autonomia. Você já é um adulto na fé. Criança, você leva para a escola, você faz o almoço, você cuida, você leva no médico. Um adulto tem autonomia, se quer e não quer ir no médico, se quer ou não quer comer. Mas na vida cristã, minha oração é que nós possamos ser como Jesus. Jesus podia curar quem Ele queria, e Ele curou a muitos. Minha oração é que você possa curar a muitos, em nome de Jesus. Hoje pela manhã liberamos uma palavra de cura no culto, e eu creio que 2026 será um ano que nós vamos ver muitos milagres aqui na nossa igreja. Cegos que não podiam ver começam a enxergar, surdos que não podiam ouvir começam a ouvir, pessoas que com câncer, o câncer indo embora, manchas no corpo saindo. E hoje nós já vimos o testemunho do bebezinho que estava no hospital e já está curado, já está recebendo alta, o filho do Natan. Então, você percebe como Deus é um Deus de milagres? Eu creio que Deus ainda faz milagres, mas a autonomia exige de você e de mim fé. Fé para liberar uma palavra, fé para orar com alguém, fé para dar uma carona e orar com essa pessoa. E por fim, e agora encerra a mensagem, o louvor pode subir. Último ponto: saber a identidade nos leva até a morte, ir até o final. Pastor, como assim? Você sabe quem você é, sabe para onde vai, sabe a quem pertence, tem autonomia. Mas eu quero ler um texto com você. Lembra no começo que eu falei sobre Jesus ser o nosso exemplo? Marcos 14:61. Nós vamos ler esse texto. Saber a sua identidade pode custar caro. Pastor, mas sim, eu preciso ser honesto com você e comigo. A Bíblia é muito clara. Marcos 14:61 é quando Jesus está sendo interrogado para ser condenado e ser crucificado. Momentos antes acontece isso aqui que nós vamos ler. E eu quero mostrar para você por que Jesus foi condenado, por que Jesus foi crucificado, por que tudo isso aconteceu. Além, claro, de ser vontade e caminho de Deus, mas preste atenção ao texto. Marcos 14:61, Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e dizer: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Aqui Jesus foi, e aqui começa, você conhece a história, a crucificação. Pastor, como assim? Último ponto, saber a sua identidade. Você precisa ir até o final. E a minha oração hoje, que se você veio hoje pensando em desistir, não desista. Pastor, mas meu casamento, não abra mão do seu casamento. Mas as minhas finanças, não abra mão do que Deus já te entregou. Mas os meus filhos que não voltaram para casa, não desista, vá até o final. Jesus Cristo, Ele foi até o fim. Saber a identidade nos leva até o final, nos leva até a morte. Pastor, como assim? Por que Jesus foi condenado? Eu sou. Ele assumiu a sua identidade. E ali todo mundo gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Trazendo para nós hoje, 2026. 2026 eu creio que será um ano extraordinário para a sua casa, para nós como igreja, de crescimento, de finanças indo bem, saúde, milagres. Eu creio, de fato, eu oro semanalmente por isso. Todos os pastores aqui, nós oramos por isso. Só que saber a sua identidade, as pessoas vão questionar.
Ah, mas você vai na igreja de novo? Eu vou com essa Bíblia, vou com a maior Bíblia que eu tenho. Mas você pega o envelope do dízimo, você vai no culto de jovens, no culto do TIM, no Curadas, você vai? Vou. Cuidado profética? Vou. Ir até o final. As muralhas de Jericó, elas não caíram na primeira, mas eles foram até o final. O mar vermelho se abriu, porque Moisés foi até o final. Eu não sei que muralha está perante você, perante a sua esposa, mas não desista. Essa é a palavra que queima no meu coração essa noite. Saber a sua identidade leva você até o fim. Esse é o último ponto, que nós possamos sair daqui como homens e mulheres, dispostos a morrer pelos valores, pelos princípios e por tudo que Jesus já nos entregou. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração essa noite? Glória a Deus. Se coloque em pé, vamos orar nesse momento, que nós possamos assumir a nossa identidade. Eu tenho o vídeo do pastor Ananias, ele está ali, ele usou esse vídeo semana passada, eu gostei demais. Agora você já está de pé, acho que o vídeo é curto, né? Não é de 12 minutos, né? Não é curto. Então, pode colocar. Enfim, ele nos trouxe esse vídeo semana passada, eu achei muito bom e vale a reflexão. José foi jogado num poço porque Deus deu uma identidade de sonhar para ele. E talvez você já sonhou, você já orou, e algumas pessoas tentam jogar você num poço. Minha oração hoje, que nós possamos sair daqui sabendo quem somos em Cristo Jesus e ir até o final. Amém? Feche seus olhos onde você está e eu quero orar nesta hora. Onde você está, concentre-se em Jesus nesta hora. Pai Celestial, obrigado por essa noite tão gostosa. Jesus, obrigado porque o Senhor está neste lugar. Deus, obrigado porque o que mais importa nesse mundo é a presença, é a comunhão com o Senhor, é a sua presença em nossa vida. Deus, que nós essa noite possamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Pai, se existe alguém lutando com a sua identidade, talvez em dúvida, talvez o diabo colocou algumas flechas, alguns pensamentos aí, você não merece, Jesus Cristo não te ama, isso é mentira, isso cai por terra, em nome de Cristo Jesus. Talvez você precisa saber para onde você está indo. Pai, nos coloque esse sentimento da eternidade dentro de nós, esse senso de urgência, esse desespero por ganhar almas para Jesus, levar o maior número de pessoas ao paraíso junto conosco. Pai, que aqui se levantem os evangelistas dessa nação. Pai, que aqui possamos sair hoje inspirados pelo Senhor e sabendo que estaremos para sempre com o Senhor no paraíso. Deus, que nós possamos ter autonomia e fazer o que precisa ser feito. E por fim, que nós possamos ser fiéis até o fim. Deus, se existe alguém aqui lutando, parece que está no final, parece que não tem mais saída, não tem mais solução. Ei, eu quero dizer para você, não desista. Essa é uma noite que você não vai desistir do seu filho, do seu casamento, das suas finanças, da sua igreja, do seu ministério. Não abra mão do que Deus te entregou. Pai, muito obrigado por essa noite tão gostosa na sua presença.